agradecer a vocês por todo o carinho, tá? Em nome do canal Papo Reto, eu preciso fazer esse agradecimento pelo seu comprometimento, pelo seu carinho. Como eu já havia dito antes, a gente ainda não tem nenhum material postado e nós vamos começar com esse material hoje, da melhor forma, né? Eu prometi para vocês essa entrevista e graças a Deus essa entrevista vai sair da melhor forma possível. Bom, nosso entrevistado de hoje tem 36 anos, é morador nativo aqui da Vila Kennedy, intitulado como uma das pessoas mais revolucionárias da comunidade. Aos 27 anos, ele entende a sua vocação e começa um trabalho que se transforma em uma igreja. Com inúmeros cafés solidários, trabalhos de assistência social e apoio a jovens e adolescentes, essa igreja já reformou 10 casas em todo o seu processo. Eu estou falando do pastor Maicon Lima. Tudo bem, pastor? Obrigado, irmão. Prazer. Eu que agradeço. Sucesso aí no canal, cara. Obrigado. Pastor, eu vou começar perguntando para o senhor, e eu vou pedir para o senhor responder isso mais tarde. Que igreja é essa sem templo? Porque existe um espaço físico que é denominado como igreja. E a comunidade verifica muito isso no ministério do Senhor, no trabalho do Senhor, né? Que não existe uma igreja física. Mas ao longo da nossa entrevista, eu sei que o Senhor vai responder isso, tá? E, dando continuidade, eu queria perguntar para o Senhor como é que é a lembrança do Senhor aqui na comunidade, na sua infância, na sua juventude, como ocorreu essa transformação do Maicon Lima lá do início para o pastor Maicon Lima de agora, né? Já pode falar? Pode, claro. Então, o que acontece? Eu sou nascido e criado na comunidade da Vila Kennedy. Família de 5 irmãos. Perdi meu pai atropelado aqui na Avenida Brasil. Então, enfim, eu tenho sofrido na pele as mazelas de habitar nessa comunidade, né? Perdi 2 irmãos assassinados, envolvidos com tráfico de drogas aqui na comunidade. Enfim, também perdi um monte de amigos, né, que soltaram pipa, que jogaram bola comigo, enfim. Hoje a comunidade da Vila Kennedy, a sensação que eu tenho é que ela está abandonada, esquecida, deixada, e as minhas lembranças são as melhores possíveis, mas com dores. A gente consegue perceber que tem muita gente que tem essas mesmas lembranças, né? De pessoas que se perderam, pessoas que foram embora, pessoas que tinham um futuro promissor. Às vezes a gente consegue enxergar isso, né? Uma visão promissora para uma determinada pessoa e a vida é interrompida por algo que acontece, né? Uma vida difícil, o senhor teve uma vida difícil? O senhor ainda tem uma vida difícil? Eu acho que a dificuldade da vida a gente entende a partir da ótica que a gente olha para a dificuldade, né? Eu acho que eu tive sim uma vida muito difícil, passei por muita dificuldade, uma família de 5 irmãos, minha mãe ficou viúva com 26 anos de idade. Então você imagina uma menina com 26 anos de idade, ficou viúva, meu pai foi atropelado, como eu já disse, e ela tinha que criar 5 filhos. Foi mãe e pai. Foi mãe e pai, e aí ela tinha que ir para a rua, resolver a comida, trazer o sustento, e nós fomos criados na rua, soltos. Não tinha aquele acompanhamento. Eu acho que é isso, a gente teve uma família um pouco desestruturada e o resultado foi alguns danos e algumas perdas que a gente enfrentou e sofreu. Entendi. Na realidade a gente consegue compreender também o porquê de tantos problemas familiares, né? Às vezes por conta de não ter uma estrutura, enfim. Em que momento houve dentro desse processo, eu sei que às vezes a gente recorre a algum tipo de religião. Algumas pessoas vão para um barracão, outras pessoas vão para uma igreja, outras pessoas encontram alento até em não acreditar em nada, né? Eu acredito que isso tenha acontecido com o senhor. Então, em que momento o senhor entrou na igreja, né? Em que momento o senhor também não se afastou, mas criou uma nova visão com relação à igreja? Então, o meu histórico é o seguinte, minha caminhada religiosa. Eu comecei a frequentar a igreja a partir dos 17 anos de idade, mais ou menos. Meu encontro primeiro foi com a denominação. Isso é uma diferença muito grande que isso precisa deixar claro. Sim. Existe um encontro com a igreja, a denominação, e existe um encontro com Cristo, que é completamente diferente, ou pelo menos é um passo a mais no processo da transformação da vida do homem a partir da religiosidade ou do cristianismo. Você interrompendo o senhor, então o senhor acredita que uma pessoa
que vai à igreja, não é toda pessoa que vai à igreja que tem um encontro. Não, qualquer um que está ouvindo a gente aqui agora vai ter certeza disso. Se frequentar a igreja não garante absolutamente nada em se tornar um cristão de fato. Existem milhares de filhos de Deus espalhados por aí que não tem nenhum tipo de vínculo denominacional ou um tipo de protocolo religioso, mas que cumpre propósitos de Deus aqui na Terra. Com toda tranquilidade eu te digo isso. O senhor acredita que existem pessoas que até aderem a outras religiões que seguem muito mais do que é proposto? Então, vou te explicar isso aqui. É o seguinte, Deus não deu o monopólio da sua graça para nenhuma religião. Não existe na mão de nenhuma instituição religiosa o monopólio do poder de Deus. Deus é pai de todos os seus filhos que estão espalhados pela terra. Eu não posso dizer que no movimento evangélico é o único segmento religioso que vai salvar os homens. Eu não posso dizer isso, seria completamente inadequado para aquilo que eu acredito. Deus é pai e tem os seus filhos. Uma religião não pode representar Deus tão grande como Ele é. Sim. Bem esclarecedor, né? Porque tem muitas pessoas, não só na nossa comunidade, mas em outras comunidades que acreditam efetivamente nisso. Esse é um problema. Eu acho que o problema está mais ou menos nisso. Acho que é um dos motivos porque eu sofro algumas retaliações por posicionamentos meus, porque eu não acredito que o que me vincula a ser seu irmão é resultado de um conceito religioso. Eu sou seu irmão porque temos o mesmo pai. Denominação, né? Exatamente. Eu não penso que nós somos irmãos ou que eu tenho um irmão porque frequenta a mesma igreja que eu. Eu considero as pessoas como meu irmão quando eu vejo que ela pratica aquilo que o nosso pai ensina. Sim. Então, compreendendo isso, o problema estrutural é estar no conceito de sectarismo. Esse proselitismo religioso está fazendo as pessoas ficarem criando essa guerra santa que a gente está vendo por aí. E o senhor acha que a gente pode perceber isso a partir do momento que uma pessoa sai da igreja? Porque é diferente, né? Eu estou dentro da igreja, as pessoas me amam, são meus irmãos em Cristo, e de repente eu saio, de repente eu não quero mais, e aquelas pessoas que faziam parte da minha vida, do meu cotidiano, não fazem mais, e de repente me encontram na rua, não falam comigo. Então, vou falar duas coisas importantes respondendo contribuindo no teu ponto aí. É o seguinte, eu tenho a sensação de que a religião é o monopólio do divino, é a terceirização do sagrado. Eu tenho muita dificuldade com a religião em todos os aspectos. Eu não me denomino evangélico, eu me denomino filho de Deus, um discípulo de Jesus, aquele que quer trazer com sua vida as marcas de um cristão autêntico, com uma vida prática. Eu penso que todo mundo que procura religião, embora eu acho que tem pessoas que precisam, sim, tem pessoas que precisam muito de uma religião, mas eu penso sinceramente que a religião é a terceirização do sagrado. Qualquer um tem acesso ao divino. Você não precisa de ter necessariamente um vínculo religioso com alguém, com uma autoridade, com uma religião ou com uma referência de liderança para você achar que você vai se conectar com Deus. Deus a gente encontra no quarto da nossa casa, na sala da nossa casa, nas esquinas, nas ruas. A gente encontra Jesus por onde a gente andar. Depende da maneira que está a gente, do nosso coração. Agora, falando dessa questão, o problema desse conceito é de que a religião, com seus dogmas, ela traz alguns conceitos de cartilhas de comportamento, de pontos de conceitos. E quando você não cumpre aquilo que os conceitos da religião institucional por um conceito de uma liderança, aí se você não cumpre mais, se você não pratica mais aquele modelo religioso, aí você é ridicularizado, você é rejeitado, você é esquecido. Repito, eu não trato ninguém como meu irmão simplesmente por um conceito religioso ou por um conceito denominacional. Se é da minha igreja, é meu irmão. Se não é da minha igreja, não é meu irmão. Não, é meu irmão porque tem o mesmo pai que eu. Todos. Bom, e atualmente, se efetivamente você tivesse essa oportunidade de voltar atrás, mudar alguma coisa, e complementando essa pergunta, o Maicon de hoje se sente realizado por conta de todo o histórico e por conta de ser o que é hoje? Eu tenho a sensação que eu venho sido talhado por Deus. Eu confesso que ser pastor para mim não era uma escolha, não foi um propósito, eu não pensei nisso nunca na minha vida. Embora eu acho que eu tenha até o dom da palavra, o dom da fala, tenho facilidade de me argumentar, mas não acho que isso é suficiente para referendar a vida de um homem de Deus, de um representante de Deus aqui na Terra. Eu penso que tudo que eu vivi ao longo da vida, as perdas na minha família, como eu já disse, as dificuldades na minha infância, a desestrutura familiar, morar nessa comunidade, sofrer as mazelas de habitar aqui, o abandono das autoridades, tudo que a gente tem sofrido aqui, eu penso que de alguma forma me potencializa, me projeta para viver tudo que eu estou vivendo hoje. Eu me sinto um homem sim realizado. Muito bom. Bom, a gente tem um quadro na nossa entrevista
chamado Desenrolando na Boca. Legal. Né? Vou deixar muito claro isso. Desenrolando na Boca é justamente o nosso entrevistado respondendo a você que entrou no nosso canal e fez perguntas para ele, né? Então, assim, a boca que a gente se refere é a boca de vocês, a boca de vocês que está aí do outro lado querendo saber algo sobre o nosso entrevistado. Muito legal, parabéns pelo quadro. Obrigado. Vamos lá. Bom, não vou dizer o nome, né, dos seguidores que fizeram a pergunta, mas eu vou fazendo as perguntas continuamente e o senhor vai respondendo, tá? Bom, por hoje, nas igrejas, de onde o dízimo é tratado... Por hoje, nas igrejas de hoje, o dízimo é tratado como uma demonstração de fé? Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, ele ou ela quer dizer o seguinte, quer perguntar o seguinte: você acha que hoje o dízimo é interpretado como uma demonstração de fé? Então, o que acontece? A fé precisa de ser praticada como um todo. O dinheiro não pode ser suficiente para representar uma manifestação de fé, somente o dinheiro. O dinheiro também é uma manifestação de fé. Porque eu sei que as obras de caridade, o benefício material que você promove para alguém, não salva ninguém. A gente define um salvo quando ele tem caridade. Sim. Não ele vai ser salvo por causa das caridades. Então eu penso que o dinheiro ele não é necessariamente a única expressão de fé. Por exemplo, eu, por conta dos trabalhos sociais que a gente desenvolve na comunidade, eu sou procurado por muitas pessoas querendo ofertar, ajudar, porque eu acredito no teu trabalho, eu quero fazer contigo e tal. Só que desassociado de um estilo de vida. Eu não quero receber somente o dinheiro das pessoas, eu quero receber a vida por inteiro. Então eu não posso achar que somente o dízimo dado como o dinheiro é suficiente para manifestar fé. Exatamente. Bom, outra pergunta aqui. Como não cair em manipulações de vertentes e crescer apesar de não ter uma congregação? Então isso é uma discussão que precisa de ser elucidada de forma definitiva. A igreja nunca foi um lugar. O que o irmão está querendo dizer aí, possivelmente, até estou chamando de irmão com muito respeito, nem sei se é no sentido religioso, mas é meu irmão de fato. Ele está dizendo o seguinte: como é que eu fujo das manipulações e viver uma vida de evangélico ou de um cristão sem necessariamente me envolver com um ambiente e estrutura religiosa manipuladora? Deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala sobre manipulação dentro desses planos de denominação, é justamente prender a pessoa a, de repente, um ministério, um departamento. Exatamente. Ou às vezes ganhos. Venha para cá que Jesus resolve o teu problema. Ou venha para cá que o teu casamento vai melhorar. Venha para cá que você vai ser curado. Quando, na verdade, tudo que a gente vive é resultado das escolhas e são consequências da vida. Se eu viver mal com a minha esposa, consequentemente eu vou ter um casamento ruim. Então, o estilo de vida que Jesus ensina para o homem é o estilo de vida de um homem arrependido, completamente desassociado e divorciado do pecado. Quando você está desassociado e divorciado de um estilo de vida, de prática de pecado, claro que pecar todo mundo peca, eu estou dizendo de um estilo de vida. E se eu viver de acordo com aquilo que são os princípios do Evangelho, eu não serei presa fácil de manipuladores. Por que existem manipuladores? Porque existem gente vivendo uma vida completamente inadequada e que precisa de um milagre urgente. E por que eles precisam de milagre urgente? Porque abandonaram princípios básicos, como amar a esposa, cuidar bem dos filhos, fazer o que é certo, se alimentar bem, praticar um esporte. E aí é isso aí. A falta de esporte vai fazer a pessoa ter problema de saúde, a falta de alimentação adequada, enfim. Na verdade, a gente vive uma vida de excessos. E por conta de uma vida de excessos inadequados, a gente vai ter que viver à mercê de uma religião para resolver os problemas de excesso que a gente pratica. Existe uma necessidade muito grande de se ter uma referência, né? Exatamente, o tempo inteiro. Algo que me exemplifique o que eu quero ser. Então, aí é essa hora que eu te falo que isso é a terceirização do divino. Jesus falou o seguinte: quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto e fecha a porta. Então, é possível viver uma vida de fé cristã real, autêntica, com Jesus, sem manipulações e sem necessidade de viver escravizado por uma prática religiosa institucionalizada. Às vezes congelada, né? Às vezes engessada. Engessada, exatamente. Deixa eu só abrir aqui. Bom, tem uma outra pergunta aqui, tá ótimo, né? E tem mais algumas perguntas aí. Vamos lá. Você se sente atacado
ou julgado de forma ruim pelos outros pastores daqui da Vila Kennedy? Já fui muito atacado e eu acho que a resposta que a gente dá vai definir o tipo de homem que você é, a maturidade que você tem. Já sofri muitas retaliações, muitas mentiras, muitas covardias, já passei por muitos posicionamentos de ser ridicularizado, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu digo que eu passei por 3 processos. O primeiro foi de sentir muita raiva quando alguém falava mal de mim, porque sempre era uma injustiça, mentiras. E depois eu passei a ignorar. Só ignorar não era suficiente para um filho de Deus. Eu, como discípulo de Jesus, entendi que eu precisava de amar esse tipo de gente que me persegue, então eu quero viver eu quero andar nesse nível. Agora, deixa eu dizer uma coisa para quem possivelmente acha que fala mal de alguém é suficiente para determinar alguma coisa. Noé, o da arca, o da embarcação, a arca de Noé. Então, Noé, quando estava construindo aquela embarcação, todo mundo achava ele louco, ridículo, maluco, não tinha chuva suficiente, não tinha mar suficiente, aquela embarcação era muito grande para colocar no mar. E todo mundo achava ele maluco, até que choveu. O tempo responde tudo. Hoje eu me sinto em paz, porque o tempo será suficiente para explicar tudo que eu estou vivendo hoje. Bom, você acha que tem alguma igreja que preste aqui na Vila Kennedy? Olha, eu vou até minimizar. Bem delicado. Eu vou minimizar. Existe alguma igreja que você acredite, né? Ou que você pontue como uma igreja séria que possa efetivamente fazer o trabalho ministerial que Jesus Cristo, vou dizer assim, né? Que Jesus Cristo intitulou para nós, seres humanos, nós irmãos em Cristo? Então, o que Jesus deixou para nós, ele disse o seguinte, está falando de igreja que vale ou não vale, né? Sim. Jesus disse o seguinte, eu vou edificar a minha igreja. Qualquer cristão, qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe que Jesus falou isso. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Embora ele era carpinteiro, todo mundo sabe que Jesus era carpinteiro. E sendo carpinteiro, ele edificou, nunca foi prédio, nunca foi tijolo, ele nunca edificou parede. Ele queria interiorizar valores dentro do homem. O seu ponto de vista era na pessoa. O foco de Jesus nunca foi no lugar, sempre foi seres, pessoas. E compreendendo isso, aí quando eu tento te responder, tem igreja que vale, tem igreja que não vale, Jesus disse outra coisa muito importante para quem quer entender a mensagem cristã. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem tem Jesus sabe quem está falando a verdade. Então, se possivelmente alguém se sente presa fácil de uma igreja que não é tão cristã, uma igreja que é totalmente herança familiar, de pastores que passam de filho para pai, de pai para filho, esse tipo de coisa completamente inadequada à mensagem cristã, se alguém tem dúvida, se você não sabe identificar se a pessoa está pregando Jesus de verdade, é porque a verdade não chegou para essa pessoa. Nenhum deles, assim, nenhum dos pastores já te procurou para poder, ajudar dentro de uma obra assistencial sua, observou, né, os cafés da manhã. Pessoal, o Maicon, quando que é o café? É uma vez por mês. Uma vez por mês o Maicon, ele faz é primeiro domingo? Acho que é o primeiro domingo. Primeiro domingo de cada mês ele faz um café social aqui na rua dele, né, na rua da Associação de Moradores aqui da Vila Progresso. E esse café, ele também é um projeto social, onde ele dá o café para as pessoas, para quem passa, corta cabelo de criança. A gente chama de porta em porta. Exatamente. Teve até um trabalho do Dia das Mães, onde você entregando flores de casa em casa para as mães. Foi um trabalho muito bonito e reconhecido pela comunidade. E aí é essa pergunta que eu quero te fazer, né? Porque eu vejo uma temática muito grande em falar para você, assim, em te questionar sobre a questão teológica, a questão de formação. E eu não vejo muito Magno, você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Né? Eu tô errado em não pensar assim, certo. Mas isso é um conceito normal. Eu acho que eu ando um pouco na contramão da grande parte do movimento religioso denominacional evangélico da comunidade. Porque eu quero viver um evangelho prático, né? Então, enfim, eu não acredito que ninguém vai transformar uma cidade no púlpito. Eu não acho que o púlpito vai ser manifestação suficiente para transformar um lugar. Eu não acredito nisso, por isso a gente faz trabalhos externos, porque a palavra igreja, ela vem do grego, que é eclésia, e eclésia significa chamados para fora. A igreja está muito interiorizada, está muito internalizada, ela precisa de ser exposta, ela precisa de ser viva, porque nós somos luz, e o principal lugar, e o melhor lugar para a luz se expressar é no meio das trevas, e a gente precisa de se colocar aí, se expor às pessoas, se permitir que a nossa luz, que vem do nosso Pai, ilumine as pessoas. Nunca nenhum pastor me procurou querendo gerar nenhum tipo de vínculo comigo, mas eles me procuram, alguns que se sentem um pouco mais vinculados a mim, me procuram pedindo para eu reformar a casa dos membros da igreja deles. Nossa,
Então, tem muitos Alguns, né? alguns. Pastores que Vou te dar um dado. Por exemplo, das 10 casas que nós reformamos, pelo menos 7 foram de membros de outras denominações. De gente que tem igreja, que tem pastor, que tem culto domingo, nunca ajudaram com um centavo. São pessoas que chegam para nós, elas chegam para nós. As pessoas chegam para nós e pedem ajuda. Por exemplo, a penúltima casa que nós reformamos, esse rapaz, essa família, era uma mãe e um menino, não tinha privada. E eles são membros ativos. Não é uma pessoa assim que vai no culto às vezes, são membros ativos com cargo, com funções, com atividades. E eles não tinham privadas dentro de casa. E a igreja deles, pela estrutura, porque eu faço reforma de casa, então eu tenho ideia de quanto custa mais ou menos o material de construção. A estrutura denominacional deles, o templo deles, custa no mínimo, no barato aí, umas 200 casas dessa pessoa que a gente reformou. Enfim, e aí esse mesmo membro que eles chamam de filho de Deus, de irmão em Cristo, está ali abandonado, não tendo privada para fazer suas necessidades. Deixa eu te falar uma outra coisa importante. Eu não acredito, se a igreja, o templo, é a casa de Deus, e essa casa de Deus está muito bem cuidada, bem zelada, limpa, bem cheia de luxúria, e a casa dos filhos de Deus é abandonada, nesse Deus eu não acredito. Bom, mas tem uma outra aqui, ó. Uma pergunta. O que você tem a dizer para as pessoas que falam mal de você, sem ao menos te conhecer? Então, isso assim, deixa eu dizer uma coisa, essa questão, só para elucidar aqui, essa coisa de falar mal ou não falar mal, isso é do ser humano, isso é inerente às pessoas. Isso não é uma questão só de um movimento religioso, embora pareça que nesse meio, porque falam de práticas de vida, porque falam de modelo de princípios, porque falam de moral e de ética, eles se sentem um pouco mais na autoridade de fazer comentários contra a vida dos outros. Mas eu acho que falar mal de pessoas é uma coisa do ser humano, então eu não me sinto mal, porque falam mal de mim desde que eu existo, e antes de ser cristão, enfim, de qualquer coisa. Agora, é claro que quando a gente toma alguns caminhos e se posiciona de alguma maneira, a gente acaba afetando ou expondo a inadequação ou a inação de alguma pessoa. Eu me sinto bem, eu não tenho nada a dizer a essas pessoas, eu só estou vivendo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí, Michael, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: como foi idealizado esse projeto, seu projeto? Então, como eu te falei, eu sou crente, fui crente durante muito tempo, né? Assim, a partir dos meus 17 anos, mais ou menos, me tornei pregador, viajei por muitos estados, virei uma referência no movimento denominacional, até que um dia o Espírito Santo se revelou para mim e ele me mostrou um estilo de vida que eu estava vivendo que era completamente inadequado. Porque eu achava que para eu mostrar que eu era um cristão, eu tinha que me mostrar muito, que eu tinha que me exibir muito. Você nunca se perguntou por que Judas teve que vender Jesus, ou vender a informação de quem era Jesus? Quando os soldados chegam para prender Jesus, Judas tem que beijar, porque no meio das pessoas Jesus era comum. A túnica de Jesus era igual a de Pedro. A sandália de Jesus era igual a de Mateus. Jesus nunca se vestiu para se sobrepor às pessoas. E eu achava, pelo conceito religioso que eu tinha, de que eu tinha que ser um grande pregador, que eu tinha que ser uma pessoa muito famosa, que Deus tinha que me exaltar. E esses são os conceitos equivocados que se ensinam no meio denominacional atualmente. Hoje não. Hoje eu entendo que Jesus, com a sua simplicidade, com a sua riqueza, que não é valores dessa terra, precisam de envolver a minha vida. E foi isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Um dia eu, com esse impacto que tive no meu caráter, fui viver uma vida que de fato eu achava que era mais relevante para viver o Evangelho de Jesus. E a gente começou um projeto despretensiosamente, e que hoje, depois de 8 anos, a gente vive uma igreja que a gente entende que está sendo relevante e atuante na vida das pessoas. Até agora, nesse momento, nós estamos pagando a segunda faculdade com o jovem, nós já reformamos 10 casas e a gente quer fazer muito mais. Aí alguém diz para mim assim, quando a gente conversa, não, mas a minha igreja também entrega a cesta básica, não, mas a minha igreja também faz isso. E aí, cara, o problema é proporção, isso precisa ficar claro, o problema é proporção. Eu sou pastor de uma igreja com no máximo 50 pessoas, nós reformamos 10 casas. Aí o cara é crente de uma igreja de 200 pessoas, eles entregam 10 cesta básica. E aí o cara tenta fazer essa inutilização, uma realidade para tentar se sobrepor, para tentar responder para ele que a igreja dele não é relevante. Então, eu só queria te dizer o seguinte, a gente precisa de entender que se houvesse de fato uma consciência clara do Evangelho de Jesus na cabeça das lideranças, a gente podia mudar o Brasil. Só para você ter noção uma coisa, Fernando,
Uma única denominação evangélica. Uma única denominação evangélica é dona, uma única, embora existem dezenas. Uma única denominação evangélica é dona da segunda maior emissora de televisão do Brasil. Você tem noção do que o impacto que o movimento cristão evangélico podia gerar na sociedade? Agora acabamos de passar por uma pandemia, a gente está até passando ainda por ela, né, pela pandemia. Eu penso que pastores juntos, esses grandes pastores, poderiam construir um hospital de campanha. Eu penso que esses grandes pastores juntos, no mínimo, podiam ofertar alguns respiradores para os hospitais, porque eu não acredito que a única forma da gente oferecer o Evangelho de Jesus é pregando e orando. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa que seja relevante, que transforme a sociedade. E aí, falando do projeto atualmente, as pessoas, eu conversando com um pastor um dia desse, ele falou para mim assim, eu falei para ele, pastor, a gente está pagando a segunda faculdade. Ele disse para mim assim, mas isso aí é papel do pai e da mãe. Eu falei, poxa, eu lamento que o senhor não consiga entender o contexto social por onde o senhor está pregando o evangelho, porque 70% das famílias dos jovens da Vila Kennedy, ou jovens de favela em geral, esses jovens, eles passam por uma desestrutura familiar, ao ponto dos pais não terem estrutura emocional e nem, enfim, financeira, para dar um destino para esses jovens. E aí o cara recebe todos os dias na igreja dezenas de jovens com problemas emocionais, com problemas espirituais, com problemas de relacionamento. Às vezes esse jovem é filho bastardo de um adultério, os pais separados, divorciados, desestrutura total na família, e o cara chega, recebe esse jovem na igreja e só prega culto jovem, congresso jovem, e isso nunca será suficiente para transformar a vida de uma pessoa, porque a pessoa como um todo, ela é orgânica, ela tem muito mais necessidades do que simplesmente a parte espiritual. Eu acho legal pregar, eu acho muito bom fazer culto, congressos, atividades, mas isso só não é suficiente para transformar a vida de um jovem. E aí por isso a gente paga a faculdade, é por isso que a gente reforma a casa, porque pelo contexto social onde a gente está, Fernando, a gente olha para fora do nosso culto, a gente percebe pessoas vivendo de forma desumana, inapropriada para uma pessoa. E aí quando a gente entende que precisa de ser relevante, a gente atende essa demanda, a gente atende essa necessidade. Se eu fosse pastor na Zona Sul, Fernando, é claro que eu não ia reformar casa, eu não ia pagar a faculdade de ninguém, porque lá ninguém precisa. Então, como eu estou na favela, eu preciso de olhar para as necessidades e oferecer o evangelho inteiro, e não somente uma parte do evangelho, aquele que é alienante e torna as pessoas escravas de um conceito que eu ensino. Está me entendendo? Com certeza, perfeito. Bom, mais uma pergunta aqui. Qual a sua visão quanto às outras religiões diferente do cristianismo? Então, como eu já te falei, todos os ismos, eu tenho alguns pontos de vista com relação a todos os ismos. Todas as palavras que terminam em ismos, elas de alguma maneira é uma manifestação de um conceito humano. Então, eu penso que religião em geral, já falei aqui no momento, que ela é a terceirização do divino. Para você encontrar Deus, que é o Pai de todos nós, e que praticamente, eu acho que 90% ou 99% de todas as religiões, elas têm Deus, um Deus supremo, um Deus como Pai, um supremo, um ser maior, que todo mundo entende como Deus. Então eu não penso que a gente precisa de religião para encontrar esse Deus, esse Pai. Você acha que esse termo que você usou, os ismos, né? Toda palavra que termina com ismo, você acha que toda essa palavra aqui, todas essas palavras, todos esses termos que terminam com ismo, são regidos por um certo egocentrismo? De líderes, centrismo. Enfim, concordo plenamente. Desde que começaram a estabelecer os ismos nas palavras, passaram a se colocar conceitos humanos nesses pontos de vista, e aí a gente acaba sendo manipulado por essas ideias. Por isso que eu tenho dificuldade com religião, cristianismo e todos os outros ismos que existem, porque acaba representando bandeiras de uma minoria, que não é representação total daquilo que de fato representa. Eu acho que Jesus foi um homem que veio aqui nessa terra para deixar um legado para nós, para deixar um modelo de vida, de como se vive, de como se pratica, de como se trata, de como se anda. O evangelho é muito mais do que simplesmente... Parece simples, né? É muito simples. Parece. Então, mas o simples não é suficiente para essa sociedade superficial. A gente é tão superficial que a gente precisa de alguma coisa que seja além para a gente se sentir importante. Então não basta simplesmente amar pai, amar mãe, honrar a família, pagar suas contas em dias, ser uma pessoa correta, ser sincero, falar a verdade. Isso não é suficiente. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para lacrar. Isso é um conceito errado das pessoas. Mas enfim, a religião vem e coloca essa cereja. Então eu tenho muita dificuldade com esse conceito, entende? Deturpa, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro. Legal. Falando e participando dessa entrevista, mas por conta de tempo a gente precisa encerrar. Mas antes, a gente tem um quadro chamado Papo Reto. Legal. Né? Que é dentro de toda a entrevista, que é o que bate volta. Legal. Eu te falo uma palavra e ele que vem na mente. O que vem na mente. Cuidado. Exatamente. Com medo aí.
Deus, Pai, um sonho. que Deus tire todas as riquezas de quem conquistou de forma inadequada em seu nome. A nossa comunidade. Eu amo. Um arrependimento. Meu arrependimento, já falei muita besteira. Agora, manda um papo reto para todo mundo que está te assistindo, que fez parte dessa entrevista indiretamente e que faz parte do nosso canal também, mano. Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo carinho. Eu sou nascido e criado na Vila Kennedy, eu me sinto muito honrado por vocês terem me escolhido para estar dando esse primeiro papo, essa primeira conversa. Eu sou raiz da comunidade, eu sou favela, eu sou favelado. Eu sou um ser humano que quero exercer o meu papel na comunidade como alguém que expressa a luz, expressa o amor, enfim, é o meu desejo. E a minha intenção é que a comunidade entenda o seu valor, o seu papel e saiba que é possível. Existe sim uma possibilidade enorme da gente avançar. A gente está vivendo um novo tempo, uma nova fase do empreendedorismo, a gente vê um monte de gente na comunidade empreendendo, vendendo quentinha, vendendo marmita, vendendo seus hambúrgueres e tal, e a gente abre o comércio das páginas do Facebook, da rede social, a gente vê um monte de gente tentando buscar o seu caminho. Enfim, eu acredito muito que a comunidade ela pode dar uma resposta para a sociedade no geral através desse tipo de ação. Enfim, então é isso, eu sou um cristão, eu estou pastor, eu acredito no Evangelho de Jesus e acredito sim que a Igreja de Jesus aqui na Terra, ela pode dar uma resposta para a sociedade. Pastor, muito obrigado pela sua entrevista. Imagina, obrigado, satisfação. Vamos falar com você, Você é é muito querido. importante. E pessoal, siga a gente, compartilhe, né? Foi uma entrevista muito esclarecedora. Eu acredito que foi uma entrevista muito afinco do que era proposto. E não esqueçam, pessoal, a favela vai ficar pequena. Tchau, valeu! Papará, 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 claque.